Fala, povo raro! Nós estamos aqui começando mais um episódio do programa Conexões Raras. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a doença de Fábio. Eu sou Lindenberg Salmito, sou pai e casado com pacientes com diagnóstico raro. E mais uma vez eu vou estar conduzindo esse episódio raro aqui em nome da Associação Brasileira de Doença Genética. E em nome dela eu quero dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham, todos vocês que nos assistem. Já digo mais para você colocar aí o seu comentário, curtir essa programação, porque quanto mais você participa, mais esse episódio ele é divulgado. E nós que trabalhamos em cima das doenças raras, quanto mais divulgação, melhor. Essa conversa ela tem um propósito de abranger, né? Lançar conhecimento, trazer entendimento, promover conscientização, proporcionar um espaço seguro para compartilhar as experiências que serão narradas. Eu quero desde já agradecer, porque esse episódio ele só acontece por causa dos nossos apoiadores, dos nossos colaboradores. São eles a Nylam, Sanofi, PTC Therapeutics e a Fedran. Todos eles estão nos ajudando e apoiando essa causa para que se torne cada vez mais conhecida. Então, em nome deles, nós vamos começar mais um episódio. E esse episódio é em cima de uma doença, de um diagnóstico raro, que você vai sair daqui com mais conhecimento em cima dele, que é a doença de Fábio. E nós vamos entrevistar, já é com enorme satisfação, que a gente vai receber um grande Tiago. Ele, Tiago, é um paciente que foi diagnosticado com a doença de Fábio. Ele tem 38 anos, é natural de Fortaleza, no Ceará, e possui formação superior em administração. Há 3 anos ele recebeu esse diagnóstico, né, o diagnóstico da doença de Fábio. Uma condição desafiadora, mas que ele enfrenta com coragem e determinação. Ele também é pai de uma princesa, que também tem o mesmo diagnóstico, a linda Thaís. Nós estamos honrados, Tiago, em receber você aqui. Nós nos sentimos privilegiados em ter você junto conosco para estar batendo esse papo gostoso sobre o diagnóstico de Fábio. Queria já que você se apresentasse, se manifestasse, quais as suas expectativas em relação a esse grande papo que nós vamos ter essa noite. Tudo bom, Lindenberg? Eu agradeci mais o espaço. Eu passei 35 anos para fechar o diagnóstico. Coisa que se a gente tivesse feito no início seria bem mais vantajoso. Então, assim, é um espaço importante. Eu agradeço muito o convite e vamos para frente. Vamos ver o que a gente pode passar de informação e tornar cada vez mais visível, né, a divulgação, para que a gente ajude outros pacientes a mais cedo fechar o diagnóstico. Que bacana que você já tenha esse tipo de pensamento, essa iniciativa, porque realmente o diagnóstico raro ele precisa ser manifestado, ele precisa ser destacado justamente para que se torne conhecido. Como você mesmo frisou, demorou bastante tempo para trazer o diagnóstico. E para nós que trabalhamos com diagnóstico raro, quanto mais rápido, melhor qualidade de vida. E aí é por isso que nós já vamos tirar aqui várias dúvidas em relação à doença de Fábio, contar um pouco da sua vida, contar um pouco daquilo que você passa, porque com certeza as pessoas elas vão procurar através das nossas redes sociais, e eu já quero pedir para você seguir as nossas redes sociais, a CDG Brasil, lá no Instagram, como também aqui a CDG no YouTube, no Spotify, todas as plataformas nós vamos estar divulgando e mostrando esse nosso papo gostoso. E vamos logo para a primeira pergunta, Tiago. Aqui já tem uma pergunta bacana que você pode trazer para a sua realidade. Como você, Tiago, lidou com o diagnóstico da doença de Fábio, tanto para você como depois para sua filha, e quais foram as suas primeiras reações e os seus sentimentos diante desse diagnóstico? Lindenberg, assim, no início é um baque, né? Era a vida normal, foi uma doença que desde criança ela já se manifestou em algumas situações, mas aos 35 anos ela se agravou bastante. Então, como a gente não sabia com o que estava lidando no início, foi bem desesperador, para falar a verdade. Depois que a gente tentou, durante vários anos, fazer alguns tratamentos paliativos, aos 35 nós fechamos o diagnóstico, e aí, por pior que fosse a situação, na verdade já deu uma acalmada, que a gente já sabia o que estava acontecendo e como tratar. Desde criança tinha sintomas, não tinha presença de suor, tinha dores no corpo, e a gente sempre tratou com remédio ou tratamento paliativo. Mas a partir do momento que a gente descobriu que era a batalha, então, foi conseguir o tratamento correto, que é a reposição de enzima. Aproveitando esse embalo, se você puder descrever um pouco da sua rotina, porque você falou aí como foi essa descoberta, né? Essa questão da dificuldade. Realmente,
com o diagnóstico quanto mais cedo, melhor, né? A sua filha já recebeu esse diagnóstico cedo por conta do seu diagnóstico, né? Foi feito um mapeamento e, com certeza, para ela, a qualidade de vida ainda vai ser bem melhor. E aí você poderia contar para a gente um pouquinho dessa rotina, porque algumas pessoas que vão nos assistir, eles não têm o conhecimento de como é que é o diagnóstico da doença de Fabry, o que é que passa, o que é que acontece dia a dia. Você pode descrever um pouco para nós, tanto em você como na sua filha, porque até essa questão da doença rara, tem os sintomas, eles variam de pessoa para pessoa, mesmo sendo o mesmo diagnóstico, né? Você poderia descrever um pouco aí para nós? Isso, eu costumo dizer que ela não segue um padrão, ela não tem um padrão para seguir, vai depender de cada corpo, de cada organismo. Ela ataca com mais força o sistema neurológico, o sistema cardíaco, o sistema renal. No meu caso, o meu sistema renal parou e, assim, fora esses 3 pontos que ela agride com mais força, dependendo da pessoa, tem outros sintomas. Quando eu fui ao médico, eu fui por conta da doença renal. A função renal estava parando e aí então a gente foi descobrir a fundo o que levou a função renal a parar. Mas, Thiago, se ela é uma doença hereditária, como é que você não sabia que você tinha? Aí é o problema, porque na verdade eu sou adotado. Então, para trás, a gente não tinha um histórico familiar. A doença de Fabry era ligada ao cromossomo sexual, que é o cromossomo X, ela é hereditária. Então, a partir do momento que eu fechei o diagnóstico, a minha filha já tinha alguns sintomas, então, para fechar o diagnóstico dela foi bem mais rápido. E em relação ao que você sente diariamente e o que ela sente, tem alguma coisa parecida ou ela nem ainda está sentindo nada? Até porque algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, elas vão encontrar esse diagnóstico também nos filhos. Eu tenho um filho com distrofia muscular de Duchenne e o diagnóstico dele foi colocado aos 5 anos. E aí, desde os 5 anos, a gente faz um tratamento específico, mas os médicos, por exemplo, o pediatra dele não sabia nem como era a doença de Duchenne. E aí eu fico pensando na questão da sua vida, né? Porque deve ter passado por vários sintomas, passou na mão de vários médicos, sem saber o que era precisamente. E aí eu queria só entender e compreender, o nosso público também que está nos assistindo precisa nos compreender para os tipos de sintoma, até para que ele possa identificar e aí correr o mais rápido, tentar descobrir uma suspeita ou coisa assim do tipo. O que se repete em mim e na minha filha é tanto a presença das dores neuropáticas, que são dores nas extremidades, com aparência de queimação, quanto umas manchinhas que dá na pele. No meu caso e no caso dela foi bem sutil. É como se fosse semelhante a picadinhas de muriçoca. Então isso também ajudou a esconder um pouco a doença. Geralmente as lesões aparecem mais graves. Mas o que eu vejo que se repete em mim e nela é só a questão da dor neuropática. Eu sinto enxaqueca, ela não sente. Mas eu também percebo que tem a diferença, né? Nós descobrimos nela cedo e o que a gente percebe é que geralmente não é uma regra, mas a mulher, embora portadora, a doença demora a se manifestar. Então, a gente teve esse lado positivo da doença, né? Como eu fechei o meu diagnóstico, para ela ficou mais fácil. Então, no meu caso, o que foi que aconteceu de lesão no corpo? Eu tive uma perca parcial da audição, eu tive uma lesão muito séria na córnea, tanto que eu fiz o transplante recentemente da córnea do olho direito. Sentia muitas dores neuropáticas, ao ponto de algumas vezes a gente se internar para tomar morfina, sem saber, então, o que era. É o que eu digo, é o tratamento paliativo e errado, né? Uhum. E não tem a presença de suor. Aí, para nossa região, é um outro agravante, que aqui, embora seja litoral, é bem quente. Então, a alta temperatura, seja ela frio ou calor, incomoda um pouquinho também. No caso da minha filha, ela transpira até demais. Já no meu caso, eu não tenho suor. Ah. Então, pelo que você está me passando, essa doença ela afeta diretamente o cromossomo X, né? Isso. Como a mulher tem 2 cromossomos X, aí realmente esse fator do cromossomo X um ajuda o outro, e ajudando o outro, os sintomas são aparentemente como se tivesse menos sintomas, né? Exatamente. Já teve caso de, em algumas mulheres, a doença se manifestar após os 50 anos. Ou então ela pode ser portadora e a doença nem se manifestar.
Interessante. Então, já que a gente está tratando dessa questão da questão da herança, da hereditária, né? Da questão dela ter herdado o gene, você pode descrever um pouquinho aí para quem está nos assistindo como, então, quem passou, vamos dizer assim, quem transmitiu o teu cromossomo X, Y poderia ir para ela, e aí o teu cromossomo X foi para ela e afetou. Só para o pessoal entender um pouquinho o que é essa carga hereditária, para que eles possam compreender. Isso. No caso da doença de Fabry, a probabilidade do homem geralmente é maior do que a da mulher, justamente por conta da questão do cromossomo. Aí, eu, como pai, passei a doença para ela. Para trás, a gente não consegue ter um histórico, porque eu sou adotado. Então, assim, para trás a gente não tem um histórico familiar. Tanto que uma das etapas após fechar o diagnóstico é justamente fazer o mapeamento. E pelo que eu entendi, ela, quando tiver um filho, provavelmente ela também vai ser 50%. Ela, como ela tem 2 cromossomos X, ela pode passar o afetado ou não afetado, né? Ou não afetado, exatamente. Pronto, então deu para entender claramente. Aproveitando aí que a gente está falando aqui um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho da questão do tratamento, né? Tem uma pergunta aqui bacana que diz o seguinte: Tiago, você pode compartilhar um pouco sobre os desafios práticos que vocês enfrentaram ou estão enfrentando na busca por um tratamento, suporte médico, especialmente considerando o sistema público de saúde, né, o SUS? Não sei como é que é o teu tratamento, se você é totalmente no SUS ou se você tem um aspecto particular, mas eu queria que você tanto descrevesse essa questão do SUS, como é que está sendo o tratamento, se está tendo alguma dificuldade, se tem facilidade, como essa questão, se caso tenha a questão do tratamento particular. Quem fechou o meu diagnóstico foi uma médica nefrologista, a doutora Sônia Holanda, que é do Prontorrinho aqui em Fortaleza. Então, todo esse acompanhamento a gente faz pelo SUS. A parte do transplante nós deixamos pelo plano. Foram 2 transplantes que um eu já passei, que foi o de córnea, e estou na fila do transplante renal. Como é o tratamento? Aí é a questão da gente divulgar bastante e tentar fechar o diagnóstico o mais rápido possível. A doença de Fabry é a falta de uma enzima do corpo que tira aquela capinha de gordura da célula, então elas não se comunicam e aí vai danificando o corpo. Ela não segue um padrão, como disse anteriormente, mas atinge com mais força o sistema neurológico, cardíaco e renal. O tratamento é justamente a reposição dessa enzima que você faz a cada 15 dias e ela tem um alto custo. Aí é a dificuldade de adquirir. São duas grandes dificuldades que nós temos. A primeira foi fechar o diagnóstico e a segunda foi a medicação. Porque mesmo ganho na justiça o direito de ter a medicação, a gente passou muito tempo sem ter o medicamento aqui, pelo menos em Fortaleza. Eu fazia o tratamento um mês e jogava fora 3 meses de tratamento. Por que eu digo jogar fora? Porque o tratamento ele vai barrar o avanço da doença. Tem lesão que ele não recupera. Rim ele não recupera, visão ele não recupera, audição ele não recupera. Mas ele barra o avanço da doença. E com o passar do tempo, a gente percebe que as dores neuropáticas vão ficando cada vez mais espaçadas. Tipo, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor hoje. Ah, mas é paciente renal. Mas hoje eu tenho uma qualidade de vida com relação à dor que eu não tinha há 3 anos atrás, que foi o pico da doença. Quando nós descobrimos, eu estava numa situação bem crítica. Então, assim, eu vou falar agora como o Tiago paciente. Aos 35 anos, no auge do meu trabalho, casado e com uma filha, descobri essa doença, foi um baque que de início a gente fica assim sem reação, sem saber o que fazer. Com o tempo, eu sempre digo para as pessoas, a pessoa vem dar um, como é que você está e tudo, eu digo assim, olha, a cabeça estando bem, todo o resto funciona perfeitamente. O pior que seja a situação, você vai se adequando. E, na verdade, eu não digo o pior que seja, porque a partir do momento que a gente fechou o diagnóstico, a gente já tinha um caminho a seguir. E onde é que está sendo feito esse teu tratamento? No meu caso, eu estou fazendo o tratamento na clínica que eu dialiso. Eu recebo a medicação, e quando é no dia da infusão, eu levo para a clínica. Então, enquanto eu estou dialisando, eu já vou fazendo a infusão. Nós conseguimos fazer os dois porque a molécula é pequenininha, então a máquina não puxa. No caso da Porque minha assim, filha,
Perdão, pode falar. Não, é só mesmo essa questão de entender a questão do hospital, porque aqui a gente tem, em Fortaleza, nós temos 3 centros de referência de doenças raras, né? Albert Sabin, o Walter Cantilho e o HGF. Aí você falando que onde faz adiado, eles em parceria, eles disponibilizam a medicação para você conduzir? Eu vou falar um fato interessante quando a gente foi fechar o diagnóstico. Eu já estava bem ruim com relação à situação renal. Eu ia trabalhar, no final da noite, o meu pé não cabia no sapato. Então, a gente já sabia e eu fui para o médico tratar uma gripe. Aí, quando eu cheguei lá, a médica falou assim, olha, aqui é uma simples gripe, mas você está com algum problema no rim, sua creatinina está 16. Eu não posso deixar você sair daqui. E me orientou a procurar um médico nefrologista. Eu marquei 5 consultas com uma médica e, por alguma razão, sempre que era a data da consulta, ela não conseguia me atender. A consulta era cancelada. Aí nós escutamos o nome da doutora Sônia. Na última consulta que eu fui, ela não foi, e eu acabei ligando por acaso. Marquei essa consulta e quando eu fui para a doutora Sônia, que ela perguntou o que é que achava normal no meu corpo, eu disse, olha, eu não tenho presença de suor, tenho essas manchinhas, eu tenho umas dores como queimação na mão. Aí, olha, eu participei de um treinamento de uma doença chamada doença de Fabry há pouco tempo. E tudo que você está falando bate. Ou seja, tinha que ser realmente com ela, né? Eu já vinha preparando aquele caminho para chegar na mão dela. É verdade. Mas aí você ia falar do tratamento da sua filha. Da minha filha, aí ela faz com o doutor André Pessoa no Albert Sabin. Nós conseguimos. Aí ela faz o acompanhamento com o doutor André e faz a reposição no próprio Albert Sabin. Aí a reposição é bem igual à minha. A medicação é a mesma, embora teve a votação recentemente na Cunitec, para que a gente pudesse colocar o tratamento de Fabry no SUS, mas a gente toma uma medicação específica, é a mesma que eu uso, é a que ela usa. E ela reage de boa? Ela faz o tratamento de boa? Foi bem melhor do que eu esperava. No início, como eu estava dialisando, eu estava com Permicat. Então, após o uso da medicação, eu sentia reação. E a gente sempre associava essa reação à infecção do Permicat. E eu ia me internar. Tomava medicação, chegava em casa, reação, é o Permicat, ia me internar. Depois de um tempo, nós vimos que é porque, como o meu corpo não produzia a enzima, o organismo tratava como algo estranho. Então, ele reagia à enzima. E ela não teve nenhuma reação. Estamos na segunda infusão e bem tranquilo. Show de bola. Eu peguei uma frase aqui tua e aí ela tá encaixada numa das perguntas que você falou assim, se a cabeça tá bem, tudo de alguma forma, né, vai funcionar bem, né? Aí tem uma pergunta que trata justamente isso. Diz assim, em termos de suporte psicológico e emocional, como é que vocês têm enfrentado os desafios emocionais associados à doença? Vocês têm buscado ajuda profissional? Se vocês participam de algum grupo de apoio? Se vocês diariamente ou mensalmente têm alguma consulta com psicólogos? Ou de alguma forma, como é que vocês trabalham essa questão da mente aí? Hoje o meu recurso é a fé. Acho importantíssimo quem precisa de medicação, tomar medicação, quem precisa de um auxílio, buscar um auxílio. É importantíssimo, principalmente nesse momento. No meu caso, no início, é como eu disse, foi um baque porque tudo era novo. Mas em vez de eu ver aquela situação como algo que está me prejudicando, eu comecei a ver o tratamento como algo que vai me dar uma qualidade de vida melhor. Então foi bem mais fácil de encarar. Eu digo assim, olha, eu brinco muito, eu não sou renal, eu estou renal. Porque assim, tem gente que vive o tratamento e aos poucos você vai perdendo as forças. Aí eu não, o tratamento é o contrário, ele não é para me deixar para baixo, o tratamento é para me dar uma qualidade de vida. Por isso que eu digo, é como você vê. Ah, Thiago, mas tem paciente que sente mais o tratamento. Não tenho dúvida. Tem paciente realmente que é mais sensível ao tratamento, é um tratamento cansativo. No meu caso, eu faço 4 sessões de hemodiálise por semana. Por que a gente faz 4? Porque como o meu sangue coagula muito e a coagulação é muito alta e ele é muito grosso, para que a gente tivesse uma qualidade
de tratamento melhor, nós precisamos encaixar mais uma sessão. Então, eu vou 4 vezes por semana para a clínica de hemodiálise. Tem dia que você pensa, tem que ir, tem. Mas, de um modo geral, o tratamento é muito positivo. É como eu disse, eu tenho uma qualidade de vida hoje muito melhor do que quando eu iniciei o tratamento. Que bacana, que bom. Cara, e aí aproveitar esse momento, é porque assim, quando a gente descobre um diagnóstico raro, a gente passamos por essa situação, eu gosto sempre de falar que o diagnóstico raro, ele nunca é individualizado, ele afeta toda a família, né? Ele afeta todos os parentes, afeta um montão de gente. E aí, uma das perguntas que fizeram aqui era justamente isso. Como é que essa doença, como é que vocês abordaram a conversa sobre a doença de Fábio, sobre o diagnóstico raro, com os outros membros da família? Como é que vocês lidaram com isso? E assim, eu sei que você, como você falou, você é adotado, não tem como fazer a questão do mapeamento e tal, mas como é que o pessoal reagiu a tudo isso? Eu costumo dizer que, por exemplo, pelo menos pai e mãe, eu brinco com eles, eles acabam sentindo mais do que eu. Aí sou eu que fico, calma, não é assim, eu estou bem. Nós tivemos um pouco mais de cautela no caso da minha filha. Por que essa cautela? Porque ela é uma criança de 11 anos e viu o pai fazer um tratamento que é um tratamento pesado, querendo ou não, é um tratamento pesado por conta da demora. Então, eu lesionei muito o meu corpo ficou bem danificado. E eu passava o dia trabalhando, chegava, ia passear com ela, ia brincar e tudo, e o ritmo realmente diminui. Tem dia que você está com todo o gás, tem dia que você quer ficar no seu cantinho, e aí vai. Como ela fechou o diagnóstico cedo, a gente quis mostrar para ela que na situação dela seria uma situação muito diferente da minha. Porque no início, na cabecinha dela, o pai dela estava partindo, o paizinho dela estava morrendo. Não, filha, papai tá longe disso, papai está vivendo e está vivendo melhor. E você não vai passar pelo que o papai está passando. Aí, no caso dela, a gente teve um cuidado melhor de abordar o assunto, de tratar, de amenizar. E hoje ela tira de letra. Tem as limitações dela? Tem. Quando a gente percebe, ela gosta de jogar, de treinar, então quando o treino é muito intensificado, que ela começa a sentir nas mãos, aí ela senta ali um pouquinho, dá uma relaxada, quando começa a passar, ela já volta para a atividade dela. Tem limite? Tem limite, mas ela aceita e fica mais fácil o tratamento. Legal ouvir todas essas palavras que você destacou aí, a questão da fé, né, a questão da família, a questão de ter um pensamento sempre para cima, e com certeza isso ajuda muito, né? A gente sabe, a gente tem acompanhado vários pacientes da associação, eu sou dos participantes da Associação Cearense de Distrofia Muscular, faço parte da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, e quando você tem a família por perto, o tratamento é diferente. Quando você tem o acompanhamento da família, quando você tem alguém ali para lhe dar apoio, quando você tem alguém ali que lhe carrega nos braços, quando alguém está impulsionando, a gente percebe o tratamento com quem não tem a família, porque infelizmente quando algumas famílias se desfazem, quando descobrem um diagnóstico, geralmente o homem sai de casa, vai procurar outra família, porque quer ter outros filhos, e enfim, é interessante como o poder da família, né, como o poder de estar junto, traz uma melhora ao tratamento, dá um resultado muito melhor diante de tudo que se passa, né? Bacana isso. Ânimo, né? Bacana mesmo. Cara, e aí eu tenho outra pergunta aqui que o pessoal fala, que aí, já quem está falando de bons pensamentos, já quem está falando de uma cabeça bem equilibrada, qual é a sua esperança em relação ao futuro, né? Em relação à questão do tratamento, em relação à questão do avanço dos medicamentos, de tratamentos mais acessíveis. Qual é a sua expectativa, tanto para você quanto para sua filha, em relação... E se você já tem escutado alguma coisa voltada para isso? Isso. Fazendo algumas leituras do assunto, a gente viu que no início o tratamento era bem mais difícil. E fica bem mais esperançoso quando a gente vê que existe a possibilidade de vir ao mercado outras medicações que estão em teste ainda. Se eu não me engano, existe até a possibilidade de virar um comprimido. A gente sabe que é um custo altíssimo, mas a longo prazo a gente tenta aceitar que vai dar certo. E como eu posso te falar?
Hoje, a minha cabeça está assim diferente, tá? No sentido de que eu tento não divulgar a doença, mas eu tento abrir os olhos de quem pode ajudar a quem está doente. No sentido de que da gente tentar fechar o diagnóstico de outras pessoas o mais rápido possível. Então, assim, por menor que seja, hoje, eu tô no foco tratamento. Não, claro que eu foco tratamento. Mas hoje a gente já está tentando ficar em função de outras pessoas. Porque hoje eu já tenho tratamento. A parte difícil já passou. O diagnóstico foi fechado, o tratamento está funcionando, temos a medicação. Então, hoje, a luta, o que é? É divulgar para que fique mais fácil fechar o diagnóstico de outros pacientes, para que ele não precise passar pelo que eu passei ou outros pacientes passaram. É como eu disse, o tratamento da doença não é a cura hoje. O tratamento da doença é barrar o avanço dela. Então, quanto antes a gente conseguir fazer isso, seria bem mais proveitoso. Porque, por exemplo, uma lesão no coração, no rim ou no sistema neurológico, algumas vezes realmente é irreversível. Então, se a gente conseguir não chegar nesse ponto, é importantíssimo. Hoje eu vou voltar um pouquinho em algumas perguntas que você fez para trás, com relação ao tratamento. Hoje, por incrível que pareça, acontece de eu ter alguma crise, chegar no médico, falar o que eu tenho e ele não saber o que é. Isso acontece muito. Infelizmente é uma realidade. Ou ele, ou ele já ouviu falar há muito tempo na faculdade, ou alguém comentou, ou ele realmente não sabe. Então, assim, hoje a gente, por exemplo, como a gente hoje, eu vou dizer equipe, mas são os amigos que a doença trouxe, né? Que é a doutora Sônia, advogados e tudo. Hoje eu vou para uma consulta, eu ligo para ela antes. Doutora Sônia, estou indo para consulta, que eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Aí ela fala, quando chegar lá, me ligue. Por quê? Porque ela sabe disso. Então, assim, o trabalho hoje é de divulgação. É de formiguinha, mas a gente vai divulgando. Quem ouvia falar de doença de Fabry em 85, quando eu nasci, hoje já é diferente. Por menor que seja o público, a gente já tem algum conhecimento. Então, isso vai nos dando tranquilidade. Quem sabe que com o passar do tempo vai ficar mais visto, a medicação vem, tem a medicação. O ruim é quando você não sabe o que é e não tem como tratar. A partir do momento que você já fechou o diagnóstico e tem a medicação, fica bem melhor. Show de bola, cara. Show de bola. A gente aprende muito aqui com a sua experiência de vida. É realmente assim, é bacana entender e compreender tudo que você passa e a forma como você reage diante disso é bacana. Até mesmo para quem está nos assistindo, vai entender, vai compreender que quando ele descobriu o diagnóstico, eu gosto sempre de falar que a vida pós-diagnóstico, né? Sempre a vida pós-diagnóstico, por mais difícil que Verdade. seja. E eu quero aproveitar, existe alguma limitação, já que a gente está falando sobre isso, de algo bem particular, existe alguma limitação tanto em você quanto na sua filha? Deixa eu transmitir uma pergunta, esclarecer melhor. Existe algo que hoje vocês não realizam por conta da enfermidade, ou vocês mergulham em tudo, faz tudo, para passar aí para o nosso público aí que está assistindo? Tem limitação, tem. Eu falar que não tem limitação, tem. O que é que eu percebo? Geralmente, quando a minha imunidade está baixa, eu evito alguns alimentos, que são alimentos que são starts para que eu sinta as crises. Por mais espaçada que ela esteja, quando a minha imunidade fica baixa, eu fico mais sensível às dores neuropáticas, então eu evito alguns alimentos, no caso de alimentos que contêm leite ou muitos gordurosos. Amo praia, mas quando eu vou para a praia eu sinto uma fadiga muito grande no dia seguinte. Por quê? Porque a doença de Fabry, ela realmente tem essa fadiga, e pelo fato de eu não ter transpiração, a sensação térmica é muito maior. Então eu sinto bastante essa questão do calor, me incomoda muito, que acaba irritando um pouquinho a pele, eu fico bem sensível a isso. E no caso dela é mais alimentação. No início, a gente pensava que era intolerância à lactose, porque alguns alimentos que ela comia acabavam fazendo mal. Hoje não, hoje ela já come de tudo, mas é claro,
tem a limitação. Quando a gente vê que ela está gripando, apresenta algum sintomazinho ali, a gente já dá uma regrada. E no meu caso, vendo o lado renal, ele já exige algumas limitações. E o Thiago? Como é que o Thiago se comporta? O Thiago hoje, eu aprendi a comer tudo, pouco e espaçadamente, sem exagero. Bacana, bacana. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo também pela plataforma do Spotify, você pode ver que realmente, se você tem o diagnóstico de Fabry, ou se você ainda está em investigação, que dá para ter uma vida bacana, dá para ver, o Thiago aí é um exemplo, é um cara fantástico, que está nos ensinando que mesmo com todas as dificuldades, limitações, é possível focar numa vida agradável, é possível focar em família, é possível focar na fé, é possível focar em um tratamento que vai te dar uma qualidade de vida. Então, pega tudo aquilo que foi ministrado e falado aqui através dele, e com isso você vai ter também uma qualidade de vida bacana nesse tratamento. Tiago, nós vamos aqui para a última pergunta, que diz o seguinte, ó, em sua opinião, qual é o papel da conscientização pública e da questão de espalhar, né, da questão dos direitos, da luta pelos direitos, na melhoria do acesso aos tratamentos para a doença de Fabry, no contexto do sistema de saúde público, né? Nós estamos falando sobre isso, porque a maioria das pessoas vão ser tratadas assim. Como é que as pessoas podem se unir para fazer a diferença nessa área? Lindenberg, acho importantíssimo esse assunto, porque assim, ó, nós tivemos ferramentas para chegar nas pessoas certas, na hora certa. Mas tem muita gente que não tem. O que é que a gente percebe? É que alguns pacientes que Fabry, o diagnóstico é fechado no óbito. Ou quando ele chega numa situação que já é irreversível. Como eu disse, sistema neurológico, sistema cardíaco e sistema renal, eles são afetados com mais forças e os outros sintomas não seguem padrão. Mas esses 3 pontos, dependendo da lesão, é irreversível, não tem o que fazer. Então, assim, o acesso à medicação e à informação nessa hora é importantíssimo. Eu vou ressaltar um ponto que a nefrologista que cuida de mim falou. Ela pediu para ver a minha boca. E assim como eu tinha as manchinhas no abdômen, eu tinha na boca. Um dentista poderia ver essa anormalidade e ter falado. Então, assim, a parte difícil, o que é justamente a falta de divulgação. Meu corpo dava sinal desde criança. Se manifestou muito rápido. Então, se eu tivesse chegado na pessoa certa, ou o médico que eu me consultava, tivesse essa informação, minha qualidade de vida hoje seria bem melhor. É isso que eu digo. Eu hoje tenho a medicação e tenho as pessoas certas cuidando de mim. O que é que eu tento fazer? É fazer a informação chegar aonde é mais difícil. Em quem não consegue um plano, que, por exemplo, eu vejo, é só uma ponte que eu vou fazer. O meu tratamento é feito uma parte no SUS e uma parte no plano. Eu deixei a parte de transplante para o plano. Consulta para o plano. A parte renal, que é o tratamento de hemodiálise, eu faço no SUS. E eu percebo que alguns pacientes não vão para a fila pela dificuldade que ele tem de fechar os exames. Quando ele consegue fechar os últimos exames, os primeiros já estão vencidos. Então, é uma burocracia muito grande. Então, nem todo mundo tem acesso à informação. E quem é para ter informação, às vezes não tem, que é o médico. Por isso que eu falo que a divulgação é importantíssima. Por isso que nós estamos nesse movimento aqui, justamente na questão do programa, da Conexões Raras, como outras plataformas que nós podemos utilizar para estar divulgando, né? Você participa de alguma associação, de algo relacionado? Quer dizer, alguma coisa para motivar quem está nos assistindo, né? Já que você falou da questão da informação, e eu vejo muito que as associações elas trabalham nesse foco de informar, de comunicar, de prestar um apoio. Se você tem alguma informação que possa acrescentar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo,
para mergulhar e saber mais, né? Conhecer mais para não ficar nessa dificuldade da burocracia. Com relação a outras associações, eu não participo diretamente, mas eu digo assim, ó, se precisar de alguém para divulgar, se for nessa área, conta com a gente. É pequenininho, mas a gente vai se mexendo e sempre alguém conhece alguém que vai se ajudando. E isso é importante nessa hora. O acolhimento nessa hora é muito importante. Por isso que a gente ressaltou bem o papel da família. Que bacana mesmo. Tudo que você está passando para nós aqui vai servir muito para todos aqueles que estão assistindo e ouvindo, porque na hora de descobrir um diagnóstico, realmente um baque é grande, mas diante do que você está repassando para nós, dá para vencer, dá para ter uma vida pós-diagnóstico. Nós estamos chegando a mais um final, né? Nós estamos chegando mais ao final das nossas perguntas, e para você que nos acompanhou até agora nesse bate-papo gostoso aí, a gente aprendeu muita coisa sobre doença de Fabry, a gente aprendeu muita coisa de como um paciente pode vencer, de como é o tratamento. E aí eu quero pedir a você que nos assiste, você que nos escuta, que compartilhe essa conversa. Como foi dito agora, é bom a informação, é bom divulgar. Então compartilha conosco, compartilha, entra nas nossas redes sociais, segue lá, compartilha a conversa, divulga, mostra para os outros. Quando encontrar um amigo aí que tem características de algum tipo de diagnóstico, corre para cima, mostra para ele essas informações, porque isso nos ajuda muito. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa Conexões Raras, e aí eu queria deixar aí para o Tiago aí mostrar para a gente, dar as suas considerações finais, o que é que você acha importante falar nesse último momento. Lança aí a palavra, Tiago. Reberg, obrigado pelo espaço. Um abraço para todo mundo que está ouvindo agora, que está vendo, assistindo a gente. E é importante ressaltar, o tratamento não é para diminuir, é para engrandecer. O tratamento sempre vai ser uma qualidade de vida melhor. Então, obrigado pelo espaço, forte abraço para vocês, tudo de bom. Show de bola. Obrigadão aí, Thiago. Realmente você contribuiu muito aqui para todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo. E eu quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez a você que nos acompanha, a você que tanto nos assiste na plataforma do YouTube, como vai estar vendo em outras redes sociais, como também escuta no Spotify da CDG Brasil. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Comenta aí, divulga, compartilha. O nosso Instagram é @ACDGBrasil. Também o nosso canal no YouTube está lá, ACDG, e no Spotify também. Compartilhe, vamos divulgar as informações justamente para que as pessoas possam ter qualidade de vida e descubram o mais rápido possível, para que não tenha dificuldades ou não enfrente barreiras, como em alguns momentos nosso amigo aí, Thiago, enfrentou. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, fica o nosso agradecimento a você que assistiu, mas também aos nossos apoiadores, ao Nylon, Sanofi, a PTC Terapêutico e a Fedran, que são parceiros que nos ajudam nessa divulgação, mostrando sobre a causa rara e é necessário conhecer. Divulgue aí nossos eventos, divulgue as nossas plataformas, porque nós queremos a cada momento vencer e lhe ajudar nessa conquista. Um agradecimento, muito obrigado a você, beijão no coração e até o nosso próximo episódio, né? Obrigadão, Thiago, obrigadão a todos vocês que estão aí contribuindo conosco e até o nosso próximo episódio aqui no nosso programa Conexões Raras. Fica com Deus e até a próxima.